Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, bora falar do maior campeão da Amazônia, positivo. O Paysandu que foi até Cametá, né? Buscando a liderança da competição caso vencesse a partida, porém saiu de lá com a derrota, né? Segunda derrota do Paysandu no campeonato. A gente vai falar como se deu essa derrota, vamos comentar aqui os melhores momentos. Bora fazer também um apanhado aí do que a gente acha que levou o Paysandu a perder esse jogo para o Cametá, tá, galera? Um jogo que o Paysandu tinha tudo para vencer, né? A gente vai mostrar aí como o Paysandu entrou nessa partida. E é isso, galera. Bora para cima, que essa derrota ela não trabalhe, né? O trabalho que está sendo feito, né? Então vai deixando logo o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações para que você não perca nenhuma novidade do seu canal MB Paixão, certo? Comenta e compartilha. Ok, galera? Fazendo isso, você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu. Assim que o canal bater a meta de 1000 inscritos, nós vamos sortear uma camisa do Papão. Pode ser a New Black ou pode ser a Eterna, tá, pessoal? Que é a camisa que faz alusão aos 10 anos da marca Lobo. Positivo? Bora pra cima! Vamos ver a escalação do Papão para essa que foi utilizada nesse jogo, né? Bora falar da tabela, vamos ver como ficou a classificação, certo? E a gente vai falar também do que o Paysandu precisa fazer para se classificar à próxima fase do Campeonato Paraense. Beleza? Tudo certo? Então bora para cima. Depois da vinheta a gente volta. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta. Bora falar do Papão da Curuzu, né? Sem mais enrolação, bora para cima do vídeo. Galera, seguinte, o Paysandu foi até o Parque do Bacurau enfrentar o Cametá em busca da vitória para se tornar líder da competição, líder do Parazão, certo? Porém, essa vitória não veio, saiu do Parque do Bacurau com a derrota por 2-0, tá? Então, o Paysandu, né, que vinha aí com 2 vitórias e um empate, né, e uma derrota para Tuna, né? O Paysandu agora soma mais uma derrota no campeonato, né? Que foi essa de 2-0 para o Cametá. Bora falar aqui da escalação, né, do time que enfrentou o Cametá lá no Parque do Bacurau, né? Nós tivemos Gabriel Mesquita, Jandrônimo continua machucado, né? Nós tivemos Edilson na lateral, nós tivemos o Castro e o Quintana na zaga e na lateral esquerda o Facundo Bonifácio, certo? Na meiuca ali nós tivemos Henrico como primeiro volante, nós tivemos o Pedro Henrique, né, como segundo volante e o Marcinho na criação como camisa 10, né? Como 10 ali o meia armador do Papão da Curuzu. Na frente nós tivemos o Cauã Hinkel, né? O Cleiton Pego, né? E na frente o Ítalo Carvalho como centroavante. Pessoal, é o seguinte, o Paysandu foi com esse time que foi basicamente o mesmo time que enfrentou a Cadela de Peruca no Repá e que encantou a torcida com dedicação, comprometimento tático, com desenvoltura, com personalidade. Então a galera gostou do que viu. Então foi muito natural que o técnico do Paysandu Júnior Rocha mantivesse essa equipe. Mas a gente vai comentar lá o porquê eu não concordo com essa manutenção. Para mim tinha que voltar o time que jogou, né, o jogo anterior, o time titular anterior ao Repá. Beleza, galera? Então, bora lá. Bora falar primeiro da partida aqui. O jogo começou lá no Parque do Bacurau muito igual, né? Tanto que o Paysandu chegou pelo lado direito através do Edilson, cruzou uma bola na área, o goleiro saiu de soco, fez a defesa, né, afastou o perigo. E logo em seguida, o Cametá chegou pela primeira vez, também num cruzamento na área, uma bola mal afastada do zagueiro do Paysandu, se eu não me engano, o próprio Castro, e a bola chutada
na sobra ali, né? A bola sobrou, foi chutada pelo atacante do Cametá, que chutou a bola para fora, para longe do gol, certo? Então esses foram os dois assim momentos principais no começo da partida, né? Ali pelos primeiros 10 minutos, certo? Ali meados dos primeiros 10 minutos. Logo em seguida, o Cametá pegou um contra-ataque, certo? E o Cametá ia levando essa bola pelo meio, né? Quando a bola chegou no meio, próximo da grande área do Paysandu, ele abriu para a esquerda e o lateral, né, do Cametá chegou chutando de primeira. Ele foi muito feliz na finalização. A bola foi no canto do Gabriel Mesquita, que não pôde fazer nada. 1-0, né? 1-0 para o Cametá, né? Quem deu essa assistência foi o Fidel, né? Fidel, que estava muito bem no jogo, destruiu com o jogo, né? E depois disso, o Paysandu chegou no ataque, né? Em uma cobrança de falta com o Marcinho, né? E essa cobrança, o goleiro do Cametá fez uma excelente defesa ali, saindo de soco e afastando o perigo, né? Em um determinado momento mais na frente, o Facundo perdeu uma bola e essa bola, né, gerou um contra-ataque, né, para o Cametá, e essa bola virada também para a esquerda. Só que antes da finalização do atacante, o Castro chegou roubando a bola ali na categoria, despachando ela para frente, né? Cara, o Paysandu abusava dos chutões, o Paysandu saía muito mal, né, de trás, só no chutão, sem tocar muito a bola, né? A bola parecia que não estava correndo, muita chuva lá em Cametá também, o gramado estava pesado, né? E depois disso, o Ítalo, né, perdeu um gol incrível numa jogada que iniciou nos pés do Edilson, pela direita. O Edilson cruza a bola, o Cleiton Pego pula, né, no segundo pau, né, e cabeceia para o primeiro pau, certo? Onde o Ítalo chega um pouquinho desequilibrado, mas sozinho, sem goleiro, sem zagueiro, sem ninguém, e acaba cabeceando a bola para fora. Foi o gol mais feito do jogo. Se o Paysandu empata esse jogo aí nesse momento, o Paysandu com certeza viraria essa partida, certo? Depois desse gol perdido do Ítalo, o Paysandu chegou mais duas vezes em duas cobranças de falta do Marcinho. Uma que passou rente à trave pelo lado esquerdo, uma cobrança com uma categoria enorme, só que infelizmente a bola não entrou. E uma última cobrança de falta, onde o goleiro do Cametá fez a defesa, certo? E aí o juiz, que deu 4 minutos, se eu não me engano, né, de acréscimo no primeiro tempo, né? Viu aí o Cametá fazer aos 47 do primeiro tempo o seu segundo gol num contra-ataque, né? Onde o jogador do Cametá pegou a bola de sozinho, a bola veio da direita, ele sozinho só fez tocar no canto do Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer. E é isso, 2-0 o Cametá. Logo em seguida, isso aí, o árbitro deu números finais ao primeiro tempo, né? Apitou o final, né? No final do primeiro tempo. E aí, já no segundo tempo, né, o Edilson chutou uma bola de fora da área e o goleiro do Cametá fez uma excelente defesa. Né? Esse goleiro do Cametá, inclusive, ele é ex-Ponte Preta. Perdão. Esse goleiro do Cametá, que ele é um excelente goleiro, né? E ele, assim, fechou o gol, cara. Fechou o gol e o Paysandu não conseguia reação, não conseguia reação de jeito nenhum, né? O Edilson chutou uma bola de fora, ele foi buscar no canto, ele foi buscar, cara, é da defesa, sabe, que tirou ali o leite da boca da criança, sabe? Foi incrível aquele gol, aquela defesa que ele fez ali, certo? Depois disso, o Gulli chutou de fora, né? E a bola saiu para a linha de fundo, quase o Cametá chega ao segundo gol, ao terceiro gol, né? Depois disso, o Tyron fez um cruzamento, o Cleiton pegou de cabeça e cabeceou para fora sozinho. Se ele cabecear para baixo era gol, né? Uma bola do Ítalo, né? Chutada depois de uma virada, ele domina a bola de costa pro gol, vira e chuta, e o goleiro no puro reflexo faz um defesaço, né? E e aí essas foram as principais, né, oportunidades do segundo tempo, como você pode ver,
das 5 oportunidades, 4 oportunidades, 3 foram do Paysandu. O Paysandu teve oportunidade, mas não conseguiu traduzi-las em gol. Já o Cametá não, o Cametá chegou 2 vezes com muito perigo, fez os 2 gols e se segurou lá atrás, mantendo o placar, né? Cara, e nós tivemos aí, com o término dessa partida, nós tivemos a classificação que ficou Cametá é o líder com 11, a Tuna, né, é a vice-colocada, segunda colocada, vice-líder com 9, né? A Cadela de Peru, que é a terceira, com 8. O Capitão Poço, né, é o quarto com 7, tá? O quinto é o Castanhal, também com 7. O Águia de Marabá, né, vem na sexta colocação também com 7. E o Paysandu vem na sétima colocação também com 7. Então são 4 equipes aí com 7 pontos, perfeito? Na oitava colocação aí, encerrando os times que entram, que passam para a segunda fase, está o Santa Rosa com 6. Né? Esses 8 primeiros times se classificam para a próxima fase, o Paysandu é o sétimo colocado. Na nona colocação nós temos São Francisco com 4, nós temos São Raimundo com 4 e Amazônia com 4. Tá? E na última colocação nós temos o Bragantino com 1, praticamente rebaixado. Está muito difícil a situação do Bragantino aí, tá, pessoal? Beleza? Então bora comentar aqui o seguinte. O Paysandu ainda depende somente dele para se classificar, né? O Paysandu com uma vitória vai chegar a 10 pontos e estará estará classificado, né? Estará classificado e pelo que eu sei, por exemplo, a Cadela de Peruca está com 8 classificado. Então, se o Paysandu empatar o jogo, o Paysandu se classifica também porque chega a 8. Se o Remo está classificado com 8, ninguém pode ultrapassá-lo. O Paysandu na próxima rodada chegando a 8 também se classifica. Então o Paysandu joga pelo empate, né? Essa que é a verdade, né? Então se vencer é melhor porque melhora a sua colocação e aquelas equipes que ficam de 1 à quarta posição, da primeira à quarta posição, vão decidir os jogos em casa. Lembrando que essas semifinais elas são em jogo único. Se houver empate, vai para os pênaltis. Então não tem essa de que são 2 jogos, a gente joga bem o primeiro, administra no segundo. Não existe isso. É jogo único, só é ida e volta à final, que eu também acho que deveria ser jogo único, né, pessoal? A gente já tem um calendário muito apertado para ficar fazendo decisões de mata-mata em jogo de ida e volta, né? Eu acho que não é pertinente mais que o Campeonato Paraense tenha jogo de ida e volta. Por exemplo, se for Remy e Paysandu, para que 2 repar? Só para gerar renda, tem que pensar aí no torcedor da Cadela de Peruca, que está vendendo almoço para comprar janta, porque tem que ir para os jogos do Remo, quer ver os jogos do Remo, tanto na Série A quanto no Paraense. Né? O torcedor bicolor aí que não, tá certo que ainda não está disputando o brasileiro, mas o time do Paysandu precisa se preparar, o time do Paysandu precisa de tempo livre para treinar e se preparar melhor para a Série C que está chegando aí já em abril, tá? Então eu vejo desnecessário, né, esse jogo, essa final do Paraense em jogo de ida e volta. Coloca aí nos comentários, torcedor, o que você acha dessa situação dos jogos das finais C, né, a final C num jogo de ida e volta, certo? Beleza, pessoal. Então bora falar do que foi o jogo, né? Para mim, o Júnior Rocha pisou na bola, né? Para mim, primeiro jogo onde nós temos um erro claro do Júnior Rocha, pessoal, né? Vou falar essa opinião minha, tá? Essa análise é minha. Por quê, pessoal? Porque o Paysandu jogou com o Remo, né? O Repá, e o Paysandu foi muito bem com as mudanças que ele fez no jogo, né? Ele botou o Facundo, ele botou o Quintana, ele colocou o Cauã Rinkel. Foi as 3 mudanças principais que ele fez no Paysandu. Tiveram outras, mas as 3 principais foram essas. Essas que deram o resultado. Tanto que o gol que o Ítalo fez, o passe foi do Cauã Rinkel, certo? Porém, pessoal, fazendo a análise aqui do jogo contra o Cametá, não era para ele ter mantido essas mudanças. Era para ele ter jogado em Cametá com o mesmo time que ele jogou, né, o jogo anterior ao Repá, né, que foi aquele empate, perdão, que foi a derrota para a Tuna, né?
tá? Era para ele ter ido com o mesmo time. Era para ele ter tirado o Facundo, deixava o Facundo no banco e colocava o Cauã Dias. Era para ele ter mantido o Quintana no banco e ter jogado com o Lucão. E era para ele ter mantido o Danilo Peu na frente. Por que eu vou falar isso para ti? Por que eu estou insistindo nisso? Porque vamos falar da zaga para o ataque. Vamos começar com a mudança entre Quintana e Lucão. O Lucão, ele não é mais um jogador da base, ele não é jogador de base mais. Ele já é um profissional, ele nem tem idade mais para voltar para a base, tá? Primeiro ponto é esse. Então ele tem totais condições de ser titular do Paysandu. Quando ele tirou o Lucão e colocou o Quintana para esse jogo, lembra que o Paysandu jogou o Repá praticamente um tempo inteiro com um a menos. O Paysandu teve que correr muito no jogo contra o Remo, né? A cadela de peruca jogou completa, certo? E o Paysandu, né, sendo um time com vamos dizer assim, um nível técnico menor que o do Remo, teve que se desdobrar fisicamente. E o Quintana já não é mais um garoto. Então o Cametá também veio imprimindo uma velocidade grande. E isso pesou. Se fosse o Lucão, isso não pesaria tanto. Porque ele tem vigor físico para acompanhar os atacantes do Cametá. Primeiro ponto foi esse na minha visão. Segundo ponto, Facundo Bonifácio. Por que eu não voltaria com Facundo Bonifácio contra o Cametá? Porque quando ele jogou com o Remo, ele jogou no Mangueirão, que era um campo melhor. Ele jogou diante da nossa torcida e ele jogou, né, vamos dizer assim, motivado por ser um clássico. Então, quando ele fez esses jogos, esse jogo contra o Remo, ele tirou força de onde ele não tinha para fazer aquela bela partida. E se cansou porque o Paysandu jogou com um a menos. Esse jogo do Paysandu contra o Cametá era para jogar o Cauã Dias. Poupava o Facundo, colocava ele em um determinado momento do segundo tempo para fazer a diferença, né? E, lógico, não forçaria o físico do atleta, que essa é só a segunda partida oficial dele no ano. Ele veio de um período sem jogar desde novembro do ano passado. Entendeu? Então são quase 4 meses. São 3 meses e um quebrado aí de período de inatividade. Então ele não está ainda seguro para jogar 2 partidas seguidas. Certo? E lá na frente, um jogo, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O Cleiton, o Danilo Peu, ele não é melhor, não estou dizendo aqui que é, tá, pessoal? Ele não, deixe seu comentário aí. Ele não é melhor do que o Cauã Hinkel, eu não estou falando isso para ele ser titular. Mas tu concorda comigo que um jogador técnico como o Cauã Hinkel não vai jogar também num gramado pesado, só água, igual aquele de Cametá, cara? Igual aquele do Parque do Bacurau. Então eu preferia colocar outro jogador ali e deixar o Cauã no banco. Colocava o Danilo ia fazer a correria. Quando os caras do Cametá estivessem cansados, ele colocava o Danilo, né? Perdão, ele colocava o Cauã Riquel. E depois, né? Ele colocaria o Tyson, como ele fez no jogo, mas não no lugar do Cauã, e sim no lugar de outro jogador, como o próprio Cleiton Pego. Então, se eu coloco o Cauã Hinkel só no segundo tempo, eu, ao invés de tirar o Cauã para colocar o Thalisson, eu tirava o Cleiton para colocar o Thalisson. Certo? Então isso faria total diferença no jogo em prol do Paysandu. Coisa que o Júnior Rocha não fez. Então, para mim, ele escalou o time errado. Ele escalou o time de forma errada e pagou caro por isso. Tanto que eu falei no meu pré-jogo, se vocês tiverem aí a condição de assistir o vídeo do pré-jogo, vocês veem lá
que eu comentei que eu não entraria com o time que empatou com o Remo, né, nesse jogo. Perfeito, galera? Tudo bem? E outra coisa, pessoal, como é que tá as chances do Paysandu? Como eu falei, o Paysandu só depende de si. Basta uma vitória para o Paysandu, né, para que ele possa se classificar. Na verdade, eu creio que com empate já dá tudo certo. O Paysandu já se classifica. E agora o Paysandu já se encontra em Belém, já treina para se preparar para enfrentar o Santa Rosa no jogo fora, tá, pessoal? No jogo fora, às 15h30. Lembrando que toda rodada, todos os jogos da rodada serão, melhor dizendo, no domingo de carnaval, às 15h30, né? Porque você tem aí um interesse, né, de vários clubes, né, em outros jogos que não são só os seus jogos. Então, é isso, pessoal. Agora é aguardar. O Paysandu só depende dele, né? E a gente precisa ainda de reforços, né? O Paysandu precisa urgentemente de um reserva para o Marcinho. Não que o Salomone não dê conta do recado, mas quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. E o reserva para o Ítalo de forma imediata, né, cara? O Ítalo que vem passando em branco em alguns jogos, né? Fez gol no Repá. Isso é muito importante, fazer gol no Repá, mas não fez contra a Tuna, não fez agora contra o Cametá. E, por coincidência, nessas duas partidas o Paysandu não venceu. O Paysandu saiu derrotado, né? E nem marcou gols, hein? Isso é importante salientar. Venceu o Capitão Poço por 1-0, mas o gol não foi do Ítalo, né? Foi do Cleiton, né? Do Cleiton Pego, né? Então, galera, a gente está aí, né? Com a nossa promoção, né? Te inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para as notificações, para que você possa concorrer a uma camisa do Papão da Curuzu ao final, na verdade, a partir do momento que a gente bater a meta aí de 1.000 inscritos, certo? E a gente vai entregar essa camisa para você. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Vocês vão deixando o like de vocês aí. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixem um like. E bora para cima, papão, porque a gente tem que se recuperar no campeonato.